Homem rico revela a verdade chocante sobre garota cansada ao pedir aluguel. Victor sempre teve tudo o que queria. Uma mansão de tirar o fôlego à beira-mar em Angra dos Reis. Uma conta bancária que muitos sonhariam e uma rotina corrida que fazia o coração acelerar. Mas essa manhã estava diferente. Enquanto observava o mar azul da janela da sua sala, um pressentimento estranho tomou conta dele. Algo em sua inquilina, Ana, parecia se espalhar como fumaça, envolvendo-o num mistério que ele nunca imaginou. Ela era uma estudante esforçada, que trabalhava em um café local para pagar o aluguel, e mais parecia um fardo do que uma presença leve na imensa mansão. Ana costumava passar despercebida, mas Victor se viu intrigado com as mensagens anônimas que ela começou a receber. Mensagens que não tinham a ver com aluguel, mas que revelavam segredos obscuros de seu passado. Ele podia ver a expressão dela, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta que a transformava de uma jovem vibrante a uma sombra carregada de inseguranças. O que aquelas mensagens representavam? O que elas escondiam? Um certo dia, quando Victor a viu na praia, cercada por ondas e conchas, algo se acendeu dentro dele. Lembrou de um evento trágico que arrastou suas famílias em um abismo. Uma velha lembrança que ecoava em seu coração. Um acidente que levou seus entes queridos e deixou marcas eternas. Assim que os olhares se cruzaram, uma fração de segundo se tornou eternidade. Ele sentiu a dor dela como se fosse a sua. A conexão se tornou clara. Os segredos que a atormentavam a ligavam diretamente a ele. As mensagens começaram a se intensificar, e a pressão do aluguel virou um símbolo de todas as obrigações que ambos enfrentavam. Victor se sentiu compelido a ajudar Ana, mas a linha entre empatia e interesse começou a borrar. Seria apenas uma inquilina ou seu passado se entrelaçava mais profundamente? Antes que pudesse decifrar isso, uma reviravolta surpreendente apareceu no horizonte. Uma pessoa próxima a ele não só conhecia a verdade sobre a infância de Ana, mas também parecia disposta a usá-la para manipular os dois. Era questão de tempo até que tudo isso viesse à tona. Victor decidiu que não podia mais ignorar. Ele precisava conhecer a verdade, precisava confrontar os fantasmas que assombravam tanto a vida dele quanto a dela. Uma batalha interna começou. Até onde ele e Ana estariam dispostos a ir para proteger seus segredos? E mais importante, poderiam realmente enfrentar o que estava escondido? O ar estava repleto de tensão, e as ondas quebravam na praia como se também quisessem contar essa história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava em choque. A conexão entre ele e Ana estava mais forte do que nunca. Mas algo aterrorizante estava prestes a acontecer. A tensão na atmosfera era palpável, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ele decidiu ir até ela. Precisava entender tudo o que estava acontecendo. Assim que ele se aproximou, um celular tocou. O som agudo cortou o ar. Pesado da praia. Ana olhou para o celular e seu rosto empalideceu. Era uma mensagem. Uma daquelas mensagens misteriosas que a assombrava. Mas ao invés de abrir a mensagem, ela se virou e correu para o mar. A água fria a envolveu, mas seu desespero parecia ainda mais gelado. Victor não hesitou, sentiu que precisava ir atrás dela. Ele correu, suas pernas já afinadas pela rotina intensa,
e chegou à beira d'água. Ana! Gritou, mas ela parecia estar em outro mundo, onde as ondas podiam oferecer algum consolo para a sua dor. Ele se jogou na água gelada e a puxou suavemente para perto. O que está acontecendo? Perguntou com a respiração ofegante. O olhar dela estava perdido. As gotas de água escorrendo pelo rosto a transformavam em uma figura trágica. Por favor, não, você não pode saber, ela murmurou, a voz traída por um medo real. Mas antes que ele pudesse insistir, o celular dela emitiu um novo ping. Ele olhou para baixo e viu o brilho da tela. Uma nova mensagem aparecia. Ele pegou o celular sem pensar. A determinação de descobrir aquela verdade escondida dominava sua mente. As palavras na tela simplesmente diziam: todo mundo na cidade sabe quem são vocês e o que aconteceu. Victor sentiu um frio na espinha. O que isso significa? Ana, o que foi que aconteceu? A expressão dela se contorceu, como se quisesse fugir, mas Victor segurou sua mão. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar os fantasmas nos perseguirem mais. Foi quando tudo mudou. Um grito ecoou pela praia, quebrando o momento entre eles. Victor se virou e lá, no limite da areia, uma figura alta e familiar surgiu. Seu coração disparou. Era Marta, sua irmã, a última pessoa que ele esperava ver. Victor, não se envolva com ela! Gritou. O olhar de Marta transbordava raiva e desespero. Você não sabe o que está fazendo. A tensão aumentou. A mar às suas voltas parecia irromper em uma tempestade dentro dele. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Marta, ainda mais próxima, olhou fixo nos olhos de Ana. Você não pode confiar nela. Aquela garota é a chave para tudo o que aconteceu com nossas famílias. Victor estava tão confuso que quase deixou o celular cair na areia. O que você está falando, Marta? O que Ana tem a ver com tudo isso? O olhar desolado de Ana o respondeu. Ela tentava conter as lágrimas, mas as emoções explodiam como ondas na praia. Marta deu um passo à frente. Ela não é quem você pensa que é. Ela é o motivo daquela tragédia. O impacto da revelação desabou sobre Victor como uma onda implacável. Ele mal conseguiu respirar. Uma parte dele queria defender Ana, mas outra parte queria crer em Marta, em sua desesperada defesa. Não, não pode ser verdade. Silêncio. O tempo pareceu parar. As ondas continuavam a quebrar suavemente, mas a verdade pairava no ar como um veneno, intoxicando tudo ao redor. Ana estava prestes a desmoronar, e Victor se viu em um dilema absoluto. Ele precisava escolher entre a garota que começava a amar e a verdade de sua própria família. Então tudo parecia prestes a desmoronar. A única certeza que ele tinha era que nada jamais voltaria ao normal. Qualquer caminho que escolhesse, o peso do passado estaria com ele. E a tempestade que se aproximava era só o começo. Victor ainda estava atordoado. O confronto entre sua irmã Marta e Ana fez seu mundo parecer um turbilhão. Ele olhava para Ana, que estava claramente abalada, suas mãos tremendo, como se o arrebatamento de emoções a tivesse deixado vulnerável. Ana, ele tentou chamá-la, mas palavras pareciam insuficientes. Marta, em um ímpeto, aproximou-se ainda mais. Você não sabe com quem está se metendo, Victor? Essa menina é uma farsa. A verdade dela se entrelaça com a sua dor. O tom de Marta era pungente, como se estivesse lutando para manter a razão, mas suas palavras cortaram o ar. Você não entende os riscos que está correndo. Ana, o que diabos está acontecendo? Acordado do choque, Victor voltou a se concentrar nela. Mas Ana despencou em lágrimas. A fachada de força que ela sustentava se desfazendo como castelo de areia sob a maré.
Por favor, não me deixe, Victor, implorou, a dor em sua voz fazendo o coração dele apertar. Aquelas palavras o golpearam como um soco no estômago. A tensão crescente na praia tornou-se quase palpável, um emaranhado de emoções e segredos. Marta, incapaz de controlar a frustração, gritou: "Ela é a razão pela qual nossa família se desintegrou. Você realmente vai defendê-la?" Os olhos de Ana brilharam com uma luz de desespero e indignação. "Você não sabe a verdade, Marta. Eu sou a única que sobreviveu." O silêncio pairou. Cada gota de água do mar parecia congelar no ar. Todos estavam presos naquela revelação, como se o tempo tivesse parado. "Sobreviveu? Sobreviveu ao quê?" Victor perguntou confuso, enquanto olhava para Ana. "O que você está dizendo?" Ela secou as lágrimas com as mãos trêmulas e finalmente encontrou o fôlego. Eu era apenas uma criança naquele dia. O acidente. Eu estava lá. E você, Victor, você perdeu sua família, mas eu também perdi, e fui a única a sair viva. Eu nunca quis que você soubesse." Marta estava em choque. "O quê? Não pode ser. Você está mentindo." As palavras nela se transformaram em um grito de incredulidade. Mas Ana, parecendo mais forte agora, prosseguiu: "Eu sei o que sua família realmente pensava de mim. Eles me abandonaram lá, Victor. Eu estava tão assustada. E tudo o que podia ouvir eram gritos. E você era uma criança. Você não deveria ter que sofrer isso. Mas eu não sabia como mentir. Salvar." Victor estava com a mente em chamas. Cada novas informações jogava ainda mais fogo em sua confusão. A observação do mar agora parecia mais distante. A água refletia o caos interno que ele sentia. "Então você realmente..." "Sou a razão de tudo, Victor. Mas não por escolha. Eu não sou uma monstra. Eu só queria viver. E a verdade é que tudo isso começou quando aquela noite horrenda me cercou." Ana olhou fixa nos olhos dele. "E o que é mais atemorizante é que alguém ainda sabe. Alguém que não hesitaria em destruir qualquer um de nós se isso significar trazer à tona essa dor." Com isso, uma nova onda de horror se apoderou de Victor. Se as mensagens que Ana vinha recebendo tinham origem na mesma tragédia que unia suas vidas, quem seria capaz de fazer aquilo? A cidade inteira sabia, mas ele estava apenas percebendo agora a extensão de sua ignorância. Nesse momento tenso, um grito cortou o ar. Era um grito agudo, longe da praia, na direção da mansão. Todos se viraram ao ouvir o som que ecoava entre as ondas. O que poderia ter acontecido? As expressões de Marta e Ana mudaram instantaneamente. Um reconhecimento de algo pior. Um fragmento de memória, ou talvez um pressentimento ameaçador. O que mais poderia ser revelado? Victor sentiu seu coração disparar. O que estava para acontecer mudaria todas as suas vidas para sempre. Desesperado, ele murmurou: "O que foi isso? O que mais você não me contou, Ana?" O eco do grito continuava a reverberar, formando um novo mistério que cercava tudo. E entre promessas quebradas e verdades ocultas, Victor percebeu que mal tinha começado a entender o turbilhão de emoções que desabava sob os seus pés. Victor ainda estava atordoado. O ar estava pesado com as revelações, e o grito que ecoou ainda ressoava em sua mente. Ele olhou para Ana, que estava em frangalhos, e para Marta, cuja expressão era de pura incredulidade. O que ficava claro era que nada seria como antes. Ele estava prestes a compreender que todo esse emaranhado de segredos era mais profundo do que imaginava. "Ana", ele disse, a voz firme, mas baixa. "Você precisa me contar tudo." O olhar dela estava perdido, mas havia um glimmer de determinação. Victor podia sentir sua própria confusão se misturando à angústia. "Por favor, não me deixe na escuridão."
O celular de Ana apitou novamente, mas ela não se moveu. O silêncio se fez presente, enquanto o som das ondas virava um eco distante. Marta olhou do celular para Ana e depois para Victor, e uma nova emoção tomou conta dela. Uma mistura de raiva e pena. Você acha que ela pode ser confiável? Você não sabe a verdade. O olhar de Ana se endureceu. A verdade? Você quer saber a verdade? Você realmente acredita que sou a vilã desta história? A voz dela tremia. Apenas. Porque eu sobrevivi. Marta pareceu prestes a ripostar. Mas antes que pudesse, uma nova figura surgiu na praia, interrompendo a tensão. Victor, o que você está fazendo aqui? Era Lucas, o amigo de infância de Victor. O olhar dele preenchido com preocupação. Ele se aproximou rapidamente, mas ao ver Ana, seu rosto perdeu toda a cor. Não, não pode ser verdade. O ar ficou pesado novamente. Victor percebeu que Lucas não estava apenas chocado. Havia algo mais ali. Algo que conectava ele com a situação. Lucas, você conhece Ana? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase sem percepção do que isso significava. Eu ouvi coisas na cidade. Coisas que você não deveria ouvir. Coisas sobre o que aconteceu, Lucas disse. A voz embolada. Mas você não pode envolver a Ana nisso, Victor. Você não sabe o que está fazendo. O que você sabe, Lucas? A urgência das palavras fluiu da boca de Victor. Por favor, me diga. Lucas hesitou. As ondas quebravam com força e a tensão aumentava. Foi o que disseram, que havia uma conexão entre o acidente e a família dela. Virou um segredo, algo que a cidade não deixou morrer, e que ela poderia ter sido a razão de tudo. Ana levou uma mão à boca, a expressão dela se contorcendo de dor e indignação. Eu já disse, não foi escolha minha. Eu sou uma sobrevivente. O impacto da revelação pesava a atmosfera. Marta os observava com uma expressão que misturava desdém e desespero. Então você realmente não sabe, Victor. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que aconteceu depois. Depois, Victor franziu a testa, confuso. Do que você está falando? E naquele instante, como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem se encaixado, um novo grito irrompeu do fundo da mansão. Um som estridente, cortando o ar como uma faca. Todos se viraram para a direção da casa. O pavor se instalou nas expressões. O que foi isso? Ele murmurou, sentindo o coração acelerar. Não pode ser, Lucas sussurrou, com a voz quase inaudível. Não pode, ninguém devia estar lá. Desesperado, Victor começou a correr em direção à mansão. O que está acontecendo? Quem está lá? A adrenalina bombardeava seu corpo, mas a preocupação pesava como chumbo. O medo percorria seu ser, enquanto cada passo levava consigo a incerteza sobre Ana e os segredos daquele passado sombrio. No entanto, algo em seu interior pulsava. Ele sentia que tudo estava prestes a ser desvendado, mas a sensação de que seu mundo inteiro poderia desmoronar a qualquer momento o acompanhava. Fosse quem fosse que gritava, cada segundo se arrastava como um prenúncio de catástrofe. Victor não sabia, mas o caminho que tomava se tornaria o divisor de águas, revelando verdades que mudariam não só a relação com Ana, mas tudo o que ele conhecia. E quando finalmente ele cruzasse o limiar da porta da mansão, sua vida nunca mais seria a mesma. Victor ainda estava atordoado. O ar estava pesado com as revelações que acabara de ouvir. O grito que ecoara da mansão ainda reverberava em sua mente. Ele olhou para Ana, que estava em frangalhos, suas mãos tremendo. Marta, com a expressão de incredulidade, se aproximou lentamente. O que ficava claro era que a partir daquele momento, nada seria como antes. Ana, ele disse, a voz firme, mas soando tensa. Você precisa me contar tudo. O olhar dela estava perdido.
mas havia um brilho de determinação nos olhos dela que o fez sentir um leve alívio. Por favor, não me deixe na escuridão. O celular de Ana apitou novamente, mas ela não se moveu. O silêncio fez o som das ondas parecer distante. O olhar de Marta se alternava entre Ana e Victor, e uma nova emoção surgiu em seu rosto. Era uma mistura de raiva e pena. Você não entende, Victor. Você está se envolvendo com algo que não consegue imaginar. A verdade? Você quer saber a verdade? Eu não sou a vilã nesta história, Ana gritou, a voz dela tremendo. Só porque eu sobrevivi, não me torna responsável por aquilo que aconteceu. Como se o destino quisesse desenrolar ainda mais a trama. Um novo grito irrompeu da mansão. Era um grito estridente, tão agudo que parecia perfurar o ar. Todos se viraram para casa. A tensão crescia. O que foi isso? Murmurou Victor, com o coração acelerando. Não pode ser. Lucas, o amigo de infância de Victor, disse, a voz quase inaudível. Ninguém devia estar lá. Desesperado, Victor começou a correr em direção à mansão. Quem está lá? O que está acontecendo? A adrenalina tomou conta dele, mas a preocupação o acompanhava como uma sombra pesada. O medo se espalhou dentro dele. Cada passo levava consigo a incerteza sobre Ana e os segredos do passado. Quando cruzou a porta da mansão, uma cena de terror se desdobrou diante de seus olhos. Lá, no chão da sala de estar, estava uma figura conhecida, muito familiar. Era Renata, a melhor amiga de sua infância, inconsciente, com um ferimento na cabeça. A mesa estava repleta de objetos quebrados. A luz piscava. Algo aconteceu ali e a sala cheirava a pólvora. Ana entrou em pânico. Renata, o que aconteceu? Ela se ajoelhou ao lado da amiga, os olhos se enchendo de lágrimas. Marta, ainda em choque, gritou. O que você fez, Ana? Você tinha que estar longe disso. Eu não fiz nada, Ana exclamou, a voz carregada de desespero. Ela estava comigo quando tudo virou um pesadelo. Victor olhou fixamente para Renata. Tudo girava em torno dele. O que estava acontecendo? O que Renata tinha a ver com tudo isso? A conexão entre as duas parecia mais forte do que ele imaginava. O som de passos ecoou atrás dele. Era Lucas, alarmado. O que está acontecendo? O que Joana estava fazendo aqui? Ouviu o que aconteceu com a filha dela? O nome Joana cortou pela atmosfera como uma faca. Era a mãe de Renata, que tinha uma ligação antiga com a tragédia que envolvia a família de Victor. Ele sentiu um frio na espinha. Tudo estava se entrelaçando de uma maneira que ele nunca esperaria. Renata começou a recuperar a consciência. Seus olhos se abriram lentamente e ela olhou para Ana. Então para Victor. Você precisa saber. Não é só sobre o acidente. Não é só sobre nós. Há coisas mais sombrias. Sua voz era fraca, mas as palavras soavam como um eco das verdades não ditas que o cercavam. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a se desdobrar. Ana olhou para Victor e eles compartilharam um momento de profundo entendimento. Não estavam apenas enfrentando seus próprios fantasmas. Algo muito pior se aproximava. Havia segredos sobre Joana, Ana e Renata que poderiam destruir não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. Victor olhou nos olhos de Renata, sentindo a profundidade de tudo que estava em jogo. O que você quer dizer? O que mais está acontecendo? As palavras escapuliu de seus lábios, enquanto a incerteza pulsava em seu peito. E assim, o caos se instalava ao redor deles. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a que custo? A cada segundo, Victor percebia que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia arruinar tudo, em que acreditava. E enquanto as sombras se aproximavam, uma única pergunta ressoava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdade que poderia mudar tudo?
Victor ainda estava atordoado. O ar estava pesado com as revelações que acabara de ouvir. O grito que ecoara da mansão ainda reverberava em sua mente. Ele olhou para Ana, que estava em frangalhos, suas mãos tremendo. Marta, com a expressão de incredulidade, se aproximou lentamente. O que ficava claro era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Ana, ele disse, a voz firme, mas soando tensa. Você precisa me contar tudo. O olhar dela estava perdido, mas havia um brilho de determinação nos olhos dela que o fez sentir um leve alívio. Por favor, não me deixe na escuridão. O celular de Ana apitou novamente, mas ela não se moveu. O silêncio fez o som das ondas parecer distante. O olhar de Marta se alternava entre Ana e Victor, e uma nova emoção surgiu em seu rosto. Era uma mistura de raiva e pena. Você não entende, Victor. Você está se envolvendo com algo que não consegue imaginar. A verdade? Você quer saber a verdade? Eu não sou a vilã dessa história. Ana gritou, a voz dela tremendo. Só porque eu sobrevivi não me torna responsável por aquilo que aconteceu. E como se o destino quisesse desenrolar ainda mais a trama, um novo grito irrompeu da mansão. Era um grito estridente, tão agudo que parecia perfurar o ar. Todos se viraram para a casa. A tensão crescia. O que foi isso? Murmurou Victor, com o coração acelerando. Não pode ser. Lucas, o amigo de infância de Victor, disse, a voz quase inaudível. Ninguém devia estar lá. Desesperado, Victor começou a correr em direção à mansão. Quem está lá? O que está acontecendo? A adrenalina tomou conta dele, mas a preocupação o acompanhava como uma sombra pesada. O medo se espalhou dentro dele. Cada passo levava consigo a incerteza sobre Ana e os segredos do passado. Quando cruzou a porta da mansão, uma cena de terror se desdobrou diante de seus olhos. Lá, no chão da sala de estar, estava uma figura. Conhecida, muito familiar. Era Renata, a melhor amiga de sua infância, inconsciente, com um ferimento na cabeça. A mesa estava repleta de objetos quebrados. A luz piscava. Algo aconteceu ali, e a sala cheirava a pólvora. Ana entrou em pânico. Renata, o que aconteceu? Ela se ajoelhou ao lado da amiga, os olhos se enchendo de lágrimas. Marta, ainda em choque, gritou. O que você fez, Ana? Você tinha que estar longe disso. Eu não fiz nada, Ana exclamou, a voz carregada de desespero. Ela estava comigo quando tudo virou um pesadelo. Victor olhou fixamente para Renata. Tudo girava em torno dele. O que estava acontecendo? O que Renata tinha a ver com tudo isso? A conexão entre as duas parecia mais forte do que ele imaginava. O som de passos ecoou atrás dele. Era Lucas, alarmado. O que está acontecendo? O que Joana estava fazendo aqui? Ouviu o que aconteceu com a filha dela? O nome Joana cortou pela atmosfera como uma faca. Era a mãe de Renata, que tinha uma ligação antiga com a tragédia que envolvia a família de Victor. Ele sentiu um frio na espinha. Tudo estava se entrelaçando de uma maneira que ele nunca esperaria. Renata começou a recuperar a consciência. Seus olhos se abriram lentamente e ela olhou para Ana, então para Victor. Você precisa saber. Não é só sobre o acidente. Não é só sobre nós. Há coisas mais sombrias. Sua voz era fraca, mas as palavras soavam como um eco das verdades não ditas que o cercavam. Tensão cresceu como uma tempestade prestes a se desdobrar. Ana olhou para Victor e eles compartilharam um momento de profundo entendimento. Não estavam apenas enfrentando seus próprios fantasmas. Algo muito pior se aproximava. Havia segredos sobre Joana, Ana e Renata que poderiam destruir não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. Victor olhou nos olhos de Renata, sentindo a profundidade de tudo que estava em jogo. O que você quer dizer?
O que mais está acontecendo? As palavras escapuliu de seus lábios, enquanto a incerteza pulsava em seu peito. E, num instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal da mansão se abriu. Com violência, e um homem alto apareceu. Rosto familiar. Era Carlos, o pai de Ana. "Sai agora!" ele gritou. A presença dele era como uma tempestade em meio à calmaria. Ele encarou Renata e então fixou os olhos em Victor. "Você não sabe quem está realmente envolvido nisso." Victor congelou. Carlos não apenas conhecia a verdade sobre Ana. Ele estava prestes a revelar segredos que poderiam rasgar a própria linha entre o passado e o presente. O olhar de Carlos estava carregado de uma determinação sombria. "Você não deve confiar na sua amiga, Victor. Eu já perdi minha filha uma vez." Victor sentiu um frio na espinha. O que Carlos estava insinuando? A verdade que poderia mudar tudo estava prestes a ser revelada, e a atmosfera pesada começava a se transformar em um caos profundo. Havia muito mais em jogo, e o que ele pensava que sabia agora parecia apenas um fragmento de uma história muito mais sombria. Ana olhou para Carlos, a expressão dela murchando. "Pai, não! Vulgarizando a verdade não ajudará." Mas era tarde demais. O olhar de Carlos parecia decidido e Victor sabia que a tempestade que estava prestes a se desprender mudaria tudo. E, enquanto a realidade começava a se desmoronar, uma única pergunta ecoava pela mente de Victor. Até onde ele conseguiria proteger Ana antes que os segredos finalmente viessem à tona? Victor congelou. Carlos não apenas conhecia a verdade sobre Ana, ele estava prestes a revelar segredos que poderiam rasgar a própria linha entre o passado e o presente. O olhar de Carlos estava carregado de uma determinação sombria. "Você não deve confiar na sua amiga, Victor. Eu já perdi minha filha uma vez." O coração de Victor disparou. "O que você está dizendo?" Ele piscou, tentando processar as palavras de Carlos, mas a expressão sombria no rosto dele deixou claro que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. Ana, de pé, estava paralisada, seu pé imóvel na porta, os olhos arregalados. "Ela é a razão pela qual tudo desmoronou." Carlos continuou, a voz cortante. "Foi culpa dela que perdi todas as minhas esperanças. Você não sabe o que está se metendo, Victor. Essa casa, esse lugar, tudo é só uma fachada." Um silêncio pesado se instaurou. Renata começou a se levantar, ainda atordoada, e seus olhos se arregalaram ao ouvir o nome de Ana ser arrastado para o abismo. "O que você quis dizer com isso?" Ela balbuciou, piscando para limpar a visão turva. Ana deu um passo à frente, o desespero estampado em seu rosto. "Pai, não! Você não pode jogar isso na minha cara agora!" O tremor em sua voz era palpável. Victor sentiu sua cabeça girar. As peças do quebra-cabeça que tentava montar começaram a se desintegrar. Carlos avançou um passo e a tensão eletrizou o ambiente. "Você não sabe a verdade, Ana. Você foi criada como uma sombra do que realmente é. A verdade que você esconde pode nos destruir, uma vez mais." "Pare!" Victor berrou, sua voz ecoando em toda a sala. "Chega disso, eu só quero entender a verdade." Ele se virou para Ana, então para Renata, e depois para Carlos. "Me digam o que está realmente acontecendo." E foi nesse momento que, como se o destino tivesse um plano mais obscuro, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Os vidros das janelas estouraram, e uma fumaça espessa começou a invadir a sala. O chão tremeu sob eles. A onda de choque os derrubou. Renata caiu, e Ana gritou, puxando Victor para trás, em busca de abrigo. "Vamos!" Carlos gritou, enquanto todos tentavam processar o caos. Ele puxou Ana para perto. E juntos correram para a porta. Victor hesitou. Tudo parecia um pesadelo.
Renata! Ele gritou, mas o eco do caos abafou sua voz. Quando finalmente conseguiram sair da mansão, o exterior era ainda mais aterrador. As chamas começavam a lamparinar no interior da casa, e o som da sirene de um caminhão de bombeiros se aproximava. No horizonte, uma sombra negra se aproximava rapidamente, transformando o céu azul em uma camada de fumaça pesada. Ana, palavras sufocadas entre os soluços, virou-se para Victor. Eu não tenho certeza se sua família e o que aconteceu, tudo isso se conecta. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Mas a expressão dela parecia uma mistura de medo e determinação. Eu não posso acreditar nisso, disse Renata, ainda tremendo, levantando-se com dificuldade. Talvez seja tudo um plano. Alguém está tentando encerrar tudo isso. As palavras dela deixaram um peso no ar que mal podiam respirar. Victor olhou para a mansão em chamas, então para Ana. Um sentimento profundo começou a crescer dentro dele. O que você não está me contando, Ana? Por que essa pessoa que está causando tudo isso, parecia saber quem eu sou? A fumaça densa começou a se dissipar e, no meio do alvoroço, uma sombra familiar surgiu. Era Lucas, sua expressão pálida. Não era só um acidente, ele disse, a voz tremendo. Havia alguém que teria que tudo isso acontecesse. Alguém que pensou que estaria acima dos outros. Victor sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Ana em busca de respostas, mas antes que qualquer um dos dois pudesse agir, um grito irrompeu das profundezas das chamas. Um grito que não parecia humano. Um eco que cortava a noite como uma lâmina. Victor! Gritou Renata. E todos, sem pensar, voltaram-se para a casa em chamas. Uma sombra sinistra apareceu na porta da mansão, se contorcendo e se estendendo para fora como uma serpente. A pequena luz da esperança que brilhará até então parecia apagar-se. Algo horrendo estava prestes a se revelar. O que mais Ana e Carlos escondiam? O que aquele grito significava? Eu não posso ficar para trás nessa. Essa pergunta ecoava em sua mente. Uma cortina de segredos. Estava prestes a ser alçada. Mas a que custo? O futuro deles nunca mais seria o mesmo. Victor congelou. Carlos não apenas conhecia a verdade sobre Ana. Ele estava prestes a revelar segredos que poderiam rasgar a própria linha entre o passado e o presente. O olhar de Carlos estava carregado de uma determinação sombria. Você não deve confiar na sua amiga, Victor. Eu já perdi minha filha uma vez. O coração de Victor disparou. O que você está dizendo? Ele piscou, tentando processar as palavras de Carlos, mas a expressão sombria no rosto dele deixou claro que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. Ana, de pé, estava paralisada, seu pé imóvel na porta, os olhos arregalados. Ela é a razão pela qual tudo desmoronou, Carlos continuou, a voz cortante. Foi culpa dela que perdi todas as minhas esperanças. Você não sabe o que está se metendo, Victor. Essa casa, esse lugar, tudo é só uma fachada. Um silêncio pesado se instaurou. Renata começou a se levantar, ainda atordoada, e seus olhos se arregalaram ao ouvir o nome de Ana ser arrastado para o abismo. O que você quis dizer com isso? Ela balbuciou, piscando para limpar a visão turva. Ana deu um passo à frente, o desespero estampado em seu rosto. Pai, não! Você não pode jogar isso na minha cara agora. O tremor em sua voz era palpável. Victor sentiu sua cabeça girar. As peças do quebra-cabeça que tentava montar começaram a se desintegrar. Carlos avançou um passo e a tensão eletrizou o ambiente. Você não sabe a verdade, Ana. Você foi criada como uma sombra do que realmente é. A verdade que você esconde
pode nos destruir, uma vez mais. Pare! Victor berrou, sua voz ecoando em toda a sala. Chega disso, eu só quero entender a verdade. Ele se virou para Ana, então para Renata e depois para Carlos. Me digam o que está realmente acontecendo. E foi nesse momento que, como se o destino tivesse um plano mais obscuro, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Os vidros das janelas estouraram e uma fumaça espessa começou a invadir a sala. O chão tremeu sob eles. A onda de choque os derrubou. Renata caiu e Ana gritou, puxando Victor para trás em busca de abrigo. Vamos! Carlos gritou, enquanto todos tentavam processar o caos. Ele puxou Ana para perto e juntos correram para a porta. Victor hesitou. Tudo parecia um pesadelo. Renata! Ele gritou, mas o eco do caos abafou sua voz. Quando finalmente conseguiram sair da mansão, o exterior era ainda mais aterrador. As chamas começavam a lamparinar no interior da casa. E o som da sirene de um caminhão de bombeiros se aproximava. No horizonte, uma sombra negra se aproximava rapidamente, transformando o céu azul em uma camada de fumaça pesada. Ana, palavras sufocadas entre os soluços, virou-se para Victor. Eu não tenho certeza se sua família e o que aconteceu, tudo isso se conecta. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Mas a expressão dela parecia uma mistura de medo e determinação. Eu não posso acreditar nisso, disse Renata, ainda tremendo, levantando-se com dificuldade. Talvez seja tudo um plano. Alguém está tentando encerrar tudo isso. As palavras dela deixaram um peso no ar, que mal podiam respirar. Victor olhou para a mansão em chamas, então para Ana. Um sentimento profundo começou a crescer dentro dele. O que você não está me contando, Ana? Por que essa pessoa que está causando tudo isso, parecia saber quem eu sou? A fumaça densa começou a se dissipar, e no meio do alvoroço, uma sombra familiar surgiu. Era Lucas, sua expressão pálida. Não era só um acidente, ele disse a voz tremendo. Havia alguém que queria que tudo isso acontecesse. Alguém que pensou que estaria acima dos outros. Victor sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Ana em busca de respostas. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse agir, um grito irrompeu das profundezas das chamas. Um grito que não parecia humano. Um eco que cortava a noite como uma lâmina. Victor! Gritou Renata. E todos, sem pensar, voltaram-se para a casa em chamas. Uma sombra sinistra apareceu na porta da mansão, se contorcendo e se estendendo para fora como uma serpente. E então, em um segundo que parecia durar uma eternidade, a figura se revelou com um rosto familiar. Era a mãe de Ana, Joana. Mas algo estava errado. Ela estava coberta de cinzas, com os olhos brilhando de uma maneira que não parecia humana. Não é hora de fugir. Vocês não entenderam nada. Seu grito era abafado pelo barulho do fogo. Ana ficou paralisada, a mão na boca. Mãe? Ela murmurou. Ninguém esperava aquilo. O que Joana estava fazendo ali? Por que ela parecia tão diferente? Carlos foi o primeiro a se recuperar do choque. Joana, o que aconteceu com você? Você sumiu. Eu sempre estive aqui, sempre perto, observando tudo. Joana respondeu, a voz profundamente sombria. Victor, você precisa entender que tudo isso foi parte do plano. Não existe saída. Victor sentiu a terra sob seus pés tremer. A verdade estava ali, a um passo de se desdobrar completamente. O que mais Joana escondia? Ele não sabia se tudo o que acreditava ainda era real. Vocês não sabem quem eu sou de verdade? Joana riu, um som arrepiante.
E quando você descobrir, será tarde demais. Victor olhou entre Ana e Renata, agora completamente atordoados, sem saber o que esperar. O que você quer dizer com isso? O que você fez? A imagem dela começou a se distorcer. E a cada segundo que passava, a confusão aumentava. A verdade é muito mais sombria do que vocês podem imaginar. E quando o sol nascer, tudo acabará. A fumaça cobriu a visão, e à medida que tudo parecia desmoronar, uma única pergunta ressoava nos corações de todos: até onde eles poderiam ir para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Victor estava paralisado. A figura de Joanna, a mãe de Ana, se contorcia em meio à fumaça. O que estava acontecendo? Não é hora de fugir. Vocês não entenderam nada. A voz dela tinha um tom que ecoava como um aviso do além. Analisando seu rosto, uma verdade terrível começou a se cristalizar na mente de Victor. Ana tentou se aproximar, mas Carlos a puxou para um canto, como se temesse que Joanna pudesse realmente atacar. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta de Ana saiu entrecortada. Cada palavra era um misto de medo e confusão. Joanna respirou fundo e a expressão dela se tornou mais intensa. Eu sempre estive aqui, sempre perto, observando tudo. Mas a maneira como falava soava distante, quase como se não fosse mais ela mesma. Você não tem ideia do que está por trás disso. Nunca soube, não foi? Victor deu um passo hesitante, a adrenalina pulsando nas veias. O que quer dizer com isso? Ele se sentia perdido, como se estivesse navegando em um mar de incertezas. Então, enquanto o pânico começava a se espalhar, tudo virou um turbilhão. Uma explosão ensurdecedora rasgou a noite mais uma vez. O chão vibrou sob os pés deles, e a explosão da janela ao lado fez com que todos se jogassem ao chão. A fumaça se espalhou ainda mais, engolfando tudo, e um grito ecoou mais uma vez, mas agora mais perto. Victor, estamos perdidos! Era Renata, agora apoiada contra a parede, olhando para a entrada da casa. Esse não é só um incêndio, está tudo interligado. E no meio desse caos, Joanna começou a rir. Mas não era uma risada de felicidade. Era uma risada que envia arrepios pela espinha. Vocês realmente acham que isso é tudo? Vocês estão tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Antes que qualquer um pudesse responder, a porta da frente da mansão se estourou e uma figura alta apareceu. Era um homem, com um sorriso insano e olhos que brilhavam com a loucura. Finalmente! Agora a verdade vai vir à tona. Ele ergueu as mãos, como se estivesse se apresentando a uma plateia. Victor olhou para Ana, seus olhos arregalados. Quem é ele? O corpo de Ana tremia ao seu lado. O homem sorriu ainda mais. Ele é a chave, Ana. O que você não sabia é que cada um de vocês tem um papel a desempenhar. E suas vidas não são o que parecem. Aquela noite, a tragédia não foi um acidente, foi um plano, um experimento. O estômago de Victor virou um plano? O que ele estava insinuando? Quais segredos horríveis estavam escondidos sob a superfície? A conexão entre Ana e a tragédia de sua família parecia mais profunda do que nunca. Vocês não são apenas vítimas. Vocês são testemunhas e participantes. A revelação explodiu no ar. Um murmurinho começou a se espalhar entre os presentes. Renata, com o rosto pálido, tropeçou para trás, tentando encontrar equilíbrio. Não pode ser verdade. Enquanto a fumaça se tornava mais espessa, Joanna olhou fixamente para Victor. E algo em seu olhar parecia familiar. Você não sabe quem você realmente é, Victor. A sua verdade está entrelaçada na história que você tanto tenta evitar. Chega! Victor gritou, pegando força da determinação dentro de si.
Eu não vou deixar isso acontecer. Eu preciso saber a verdade. O grito dele cortou a tensão, mas o homem apenas riu, como se isso fosse um grande espetáculo. Joana. Então olhou para Ana e, com um brilho de lágrimas nos olhos, disse: Se não enfrentar seu passado, você nunca encontrará seu futuro, meu amor. O ar estava pesado. Cada respiração era um esforço. Havia algo mais por trás de cada palavra proferida. O que mais estava escondido? O que eles realmente eram? E, acima de tudo, qual era a verdadeira ligação entre eles e o homem que invadira suas vidas? Uma nova onda de confusão e dor se instalou. Victor sentiu a pressão de tudo ao seu redor. O que mais viria à tona nessa noite? Uma tempestade se formava, e ninguém sabia qual seria o próximo relâmpago a iluminar a escuridão. Uma certeza única ficou em sua mente: nada, absolutamente nada, seria como antes. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados, quando os amigos se reuniram na antiga praça do bairro. A tensão pairava no ar, e o nó na garganta de cada um era visível. Eles enfrentaram tanto juntos e agora, diante do desfecho, o medo e a esperança se entrelaçavam em seus corações. Tiago olhou para os outros, os olhos brilhando com emoção. Não dá para acreditar que tudo isso chegou ao fim, ele murmurou, a voz embargada. A luta contra a gangue que ameaçava a paz do bairro finalmente havia chegado ao fim. Eles conseguiram desmantelar a operação criminosa, mas não sem custo. As cicatrizes eram profundas e namoradeiras. Sombras dançavam nas memórias de cada um. Carla, com as mãos tremendo, puxou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Por que a gente não fez isso antes? A dor em sua voz era palpável. Ela pensava nas vidas que poderiam ter sido salvas. O silêncio era ensurdecedor e ninguém sabia o que dizer. Renato, sempre o mais otimista, quebrou o clima tenso. Ei, a gente conseguiu! Estamos aqui juntos! Isso é o que importa! Mas até mesmo suas palavras pareciam vazias, ecoando numa praça que agora parecia tão estranha. Enquanto a noite abraçava a cidade, uma nova sensação de medo surgiu. E se os problemas não tivessem acabado? O bairro estava em paz, mas o que aconteceria se os antigos inimigos voltassem? As sombras do passado nunca estavam muito longe. Justo quando essa dúvida pairava no ar, um grito atravessou a noite. Todos se viraram, corações disparados. Era Sofia, que havia se afastado, olhando na direção do beco. Tem alguém lá! Gritou, com a voz carregada de terror e urgência. Os olhares se cruzaram. Será que ainda havia perigos à espreita? Tiago, com a adrenalina correndo nas veias, começou a caminhar devagar em direção ao som. Cada passo parecia pesado, o medo unindo-se à curiosidade. O grupo seguiu, expirando fundo, controlando o desespero. O que eles encontrariam? A incerteza pairava como um fantasma. Quando chegaram ao beco, depararam-se com uma visão inesperada. Era apenas um gato, magro e assustado, se encolhendo na sombra. Risos nervosos se espalharam entre eles, mas quando se afastaram, a sensação de que algo maior poderia estar à espreita não os abandonou. No fundo, todos sabiam que a tranquilidade poderia ser temporária. A luta por segurança e esperança era uma jornada constante. Enquanto se afastavam do beco, cada um trouxe um peso diferente sobre os ombros. Os desafios estavam longe de acabar, mesmo que eles tivessem vencido essa batalha. Vamos manter nossa vigilância. Juntos, Tiago proclamou levantando a cabeça, decidido. Os outros concordaram em silêncio. Juntos eles eram mais fortes. O que quer que o futuro reservasse, enfrentariam juntos, como sempre fizeram.
e assim enquanto a lua iluminava a praça e risos distantes ressoavam. Aquele grupo de amigos se despediu, mas não sem mais uma vez reforçar a força de sua união. Eles saíram, mas a certeza de que a luta era constante permanecia. E agora, claro, queremos saber o que você pensa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que a gente continue contando histórias que tocam o coração. Não espere nem mais um segundo.